Olá, hoje estamos a gravar de tarde e é uma segunda-feira, portanto, enfim, se tivermos alguma lentidão, já sabem porquê, acabámos de sair do fim de semana e é logo depois do almoço, portanto, vamos ver o que dá. Portanto, eu hoje tenho cá a Ana Margarida, que é uma pessoa que eu não conheço. E eu adoro a sensação de não conhecer alguém, mas de ter uma conversa em público com essa pessoa sobre ela mesma. Portanto, tem uma alta exposição e nós vamos ver onde é que chegamos, por onde é que começamos, etc. Mas, como onde é que começamos, não é bem assim, porque eu sei por onde é que vou começar. E vou começar porque nós temos, de alguma maneira, agora não sei se temos alguma coisa em comum, eu desconfio que sim, não sei. Mas a verdade é que nós temos um passado longínquo de Faculdade de Letras, que até não foi contemporâneo, digamos assim, mas enfim, mas eu tenho a certeza que há alguns resquícios desses tempos nos ficaram, portanto temos essa base inicial, não é? Essa alma mater, como dizem os americanos, que é a nossa universidade, não é? Portanto é aí a nossa base, pelo menos essa, acredito que tenhamos outras pelo caminho, mas já vamos ver, porque eu também não sei muito, não é? Portanto estou aqui para descobrir. Muito obrigada, Ana Margarida, por aceitares este convite, que eu sei que te parece até estranho, mas o que é que esta quer de mim? Mas enfim, é para descobrir o que é que tu fazes, porque eu já vi que tu fazes montes de coisas e estou mortinha para saber como é que isto tudo se encaixa nesta Ana Margarida. Portanto, vamos lá. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite. É verdade, nós temos a Faculdade de Letras em comum, é verdade. Mas tu não estudaste linguística como eu, não é? Foste para as Não, literaturas, línguas, essas coisas. é verdade. Eu entrei na Faculdade de Letras através do inglês e do alemão. Depois, rapidamente, percebi que o alemão não era para mim, porque havia pessoas que tinham muito mais domínio do alemão. Eu tinha estudado alemão apenas 3 anos e tinha que ler literatura alemã e tinha que ler textos de cultura alemã em alemão, imagine-se. Portanto, era uma tortura. Eu fiz tudo, cumpri o primeiro ano todo, tive 13 alemão, língua, não me lembro o que é que tive nas outras, mas deve ter andado por aí. E depois decidi, vou mudar de variante, vou voltar ao português, porque eu pelo menos português percebo. E, Pois, é verdade. e então passei a cursar inglês-português e não me arrependi nada, nada, nada. Hum. E então a E pronto, experiência e foi boa, não é? A partir daí. a partir daí a experiência foi boa. Os primeiros anos ainda foram até. Primeiro e segundo ano foram uns anos de adaptação. Sou o caso típico de pessoa que não tinha dificuldades a nada, nem sequer sabia o que é que havia de escolher, porque conseguia. Era boa aluna, pronto, tinha notas para tudo e mais alguma coisa. E depois chego à faculdade e sou um peixinho no mar infinito em que há uma série de gente com imensa capacidade de trabalho, com imensa capacidade de resiliência que eu tive que aprender a cultivar, porque eu tinha também um lado muito, muito inseguro e questionava sempre: será que isto, será que aquilo? E portanto isso atrapalhava muito tudo o que eu fazia. Então andei ali 2 anitos a ver como é que. E depois e tive umas disciplinas que eu também não gostava muito, não é? Que vão mais assim para as áreas que tu gostas mais, das linguísticas e que me atrapalhavam aqui. O latim nem por isso, por incrível que pareça, agora a linguística matava-me. A linguística matava-me. E Pois já ouvi então dizer, já ouvi dizer. a Muita coisa gente. não corria muito bem, fiz sempre tudo à primeira, mas a coisa foi muito sofrida. E depois, a partir do terceiro e do quarto ano, entrei pelas tudo o que fosse inglês, literatura inglesa, e depois a literatura e cultura norte-americana, a literatura e cinema, eu estava no meu elemento e por isso a coisa Hum. correu muito melhor daí para a frente. Ainda bem, ainda bem. E por isso decidiste, olha, ok, eu quero fazer disto da minha vida, quero ter inglês forever na minha vida, por isso, porque tu tens, eu acho que se chamava assim, nem sei se agora é o nome, profissionalização, não é? Ou seja, fizeste os 2 anos de estágio. Eu fiz a profissionalização, ainda ponderei na altura sair e cheguei a ir a uma entrevista de emprego, cheguei praticamente a ficar selecionada e depois à última hora decidi, não, mas eu tenho esta oportunidade, tão estúpida, tenho esta oportunidade de me profissionalizar e ser professora na altura era uma profissão com futuro, Uhum. com perspectivas, Bem, não é? futuro tem sempre, não é? Cada vez tem mais futuro, porque cada vez somos menos, não é? Portanto, nós vamos ter que assegurar que os miúdos continuam a ter aulas. Mas sim, pronto, agora fora de brincadeira.
quase que estive a enverdar por um caminho que não tinha nada a ver com o ensino, mas depois, à última hora, não fui capaz de De bater a resistir. porta e de resistir e acabei por fazer a profissionalização. Na profissionalização, comecei a dar aulas logo no primeiro ano em que estava a fazer a profissionalização, não esperei por fazer o ano de estágio, que foi a melhor coisa que eu pude fazer, porque tudo o que era stress, ansiedade, aqueles erros crassos que nós cometemos, eu pude fazer tudo naquele ano que dei, coitadinhos dos miúdos, não é? Pequeninos, que ainda me lembro, a primeira vez que dei aula, tive um que era o Nelson Meninos a quer dizer, dizer o quê? 11 anos, por pequeninos aí, não? sim, quer dizer sétimo ano, sétimo ano, 12, 13, sim. já assim, mas eles eram ainda muito miudinhos e tive um que me disse, professor, isso não é assim que se faz. Na primeira aula em que eu estou ali atrapalhada a tirar o livro, a tentar fazer o sumário, não sei o quê, e eu estava nervosíssima, o miúdo percebeu, porque eles são muito fáceis, eles leem-nos com imensa facilidade, eles são muitíssimo inteligentes e são muitíssimo perspicazes e conseguem ler o professor maravilhosamente, e portanto ele tirou-me logo a pinta e disse, esta pessoa que aqui está é inexperiente, vou-lhe ensinar como é que é. A professora não é assim. Pronto, e a partir daí eu tive o Nelson a dar umas aulas e estive a aprender Foi a uma ensinar, cocriação ali, não é? foi um bocadinho a aprender com eles também. Uhum. Aconteceu-me tudo desde eu não me aperceber que aquelas coisas de pessoa que não sabe mesmo, não me aperceber que tinha que olhar para os placares e que tinha reuniões marcadas e, portanto, faltava a primeira reunião do grupo, faltei, porque ninguém me disse que eu tinha reunião de grupo, ninguém me Adoro. veio avisar, faltei, tive a senhora representante do grupo a dizer então aquela reunião tu faltaste e tal assim. Eu faltei a uma reunião, pode ter acontecido. Fiquei aflitíssima, mas tinha de facto faltado. E ao mesmo tempo que isto estava a acontecer, eu também estava a fazer toda a parte pedagógica, toda a componente Claro. pedagógica de preparação para o estágio. E depois fui fazer estágio. Quando fui fazer estágio, pronto, já não era assim tão maçarica, não é? Pronto, E e tinhas uma fiz estágio. orientadora. Tinha 2 orientadoras, tinha Duas. uma orientadora de português e tinha uma orientadora de inglês. Uhum. E aquilo foi assim um bocadinho bipolar, porque a português corria-me sempre tudo muito bem e em inglês corria-me sempre tudo muito mal. Pronto, porque não só nós tínhamos orientadores na escola, mas depois tínhamos os orientadores dos orientadores Certo. lá na faculdade. E na parte de inglês a coisa torcia um bocadinho, a porca torcia um bocadinho o rabo, era um bocadinho complicada, porque havia lá umas coisas que queriam que nós fizéssemos, havia assim umas imagens que nós só podíamos ir buscar aos museus e aos artistas plásticos portugueses, nós não podíamos usar imagens de livros, nem bonecadas, nem nada, isso estava era completamente off-limits, era proibido, e portanto, eu que não era de Lisboa, não tinha carro, não conhecia mal Lisboa, porque o caminho que eu conhecia era escola, faculdade, casa, faculdade, faculdade, casa. Não era propriamente uma pessoa aventureira, portanto não me aventurava a ir aos museus que andavam por aí. Fiz sempre um bocado de resistência a este bem de cultura compulsivo Uhum. que nos queriam dar. Eu percebo a intenção pedagógica. Eu questiono esta imposição porque nos foi-nos bastante, para mim, foi meterem-me numa caixa pedagógica nestes moldes, quererem que eu encaixasse naquele molde, para mim foi uma violência. E eu tento me lembrar sempre disso quando estou a dar aulas. Uhum. Nem sempre consigo lembrar-me a tempo, mas quando estou a dar aulas, quando eu tento forçar muito determinadas coisas aos miúdos, tento lembrar-me sempre disso. Há coisas que nos ficam também como mão de ensino, mesmo que nós não nos demos conta na altura, Uhum. mas as coisas ficam e marcam-nos. E essa foi uma das que me marcou. Por outro lado, na parte portuguesa eu fazia tudo e era tudo ótimo. Eu consegui levar os miúdos ao teatro, eu Uhum. consegui levar gente lá que fosse falar para os miúdos sobre o trabalho que faziam. Uma amiga minha que fazia tradução foi lá, um amigo meu que era ator foi lá, e portanto eu tinha uma turma também já muito multicultural, Uhum. em que tinha um chinês, uma brasileira, mas que tinha pais italianos, tinha vários miúdos que vinham dos Palopes, e depois tinha os miúdos de Lisboa mesmo. Uhum. Falta indicar que eu estava a dar aulas numa escola que era a Escola Secundária dos Anjos, por sua vez também tem características muito particulares, porque era um prédio e a escola era o prédio.
Não Uau! é uma escola não é uma escola assim lá no fundo do subúrbio ou no cimo da aldeia, não, ela estava no meio da cidade e era um prédio, portanto, entrávamos para a escola pela porta principal, havia um pátio interior, que era a zona exterior do recreio, não é, onde os miúdos Uhum. estavam, era uma escola básica e secundária, e era completamente diferente daquilo que eu depois vinha a experimentar nas outras escolas todas onde estive, Nunca já tinha estive ouvido em mais. falar de uma escola num prédio assim, numa dessas não. Mas ela fazia parte, pronto, tínhamos a zona toda habitacional das pessoas e aquela, por acaso, era uma escola. Pronto, Ok. não era. Portanto, tens assim umas lembranças fortes do teu estágio. Tenho umas lembranças fortes, nem por isso, por acaso não tenho, há pessoas que têm lembranças muito duras do estágio. Claro que houve momentos que foram muito difíceis, não é? Na altura nós éramos três, uma colega acabou por não concluir, a outra Hum. colega, por coincidência, agora até é a minha colega na escola onde eu estou. E voltámos a cruzar-nos, depois de muitos anos, voltámos a cruzar-nos lá. Mas não tenho uma experiência, não considero que a experiência tenha sido Traumatizante, pelo difícil menos. ou traumatizante, Hum. exatamente. Foi muito pedagógica, quanto mais não seja porque eu sei que há coisas que consegui fazer muito bem e havia coisas que me frustravam muito e eu não conseguia fazer, como aquele exemplo que eu comecei por dar, mas isso depois resume um bocadinho aquilo que nós fazemos na escola. Há coisas que nós conseguimos fazer e sentimos que somos professores com P maiúsculo e ficamos muito contentes, e depois há outras coisas que nos amachucam e que nós trazemos para casa e que ficamos ali a remoer porque é que foi, porque é que não foi, eu devia ter feito assim, eu devia ter feito assado, e, e que temos que ultrapassar, porque senão temos que sair da profissão, não vale a pena Hum. lá E continuar. por falar em sair da profissão, não sair da profissão, não é que tu alguma vez tenhas saído da profissão, mas o que me parece é que tu ou não estavas contente ou não te chegava em algum nível, porque depois parece-me, quer dizer, li, não é? Parece-me, que então, daí a uns anos, não assim tantos, foste fazer mais formação, ou seja, mestrados e coisas deste género, já em áreas, Muito não mais vou dizer tarde, antes. completamente diferente, não é? Mas É, coisas que já não eram tão canónicas, vamos lá dizer. na verdade, o dar aulas não me chega. Eu, quando já percebi isso agora mais tarde, muito mais tarde, quando eu já estou há muito tempo a fazer uma coisa, já sei que consigo fazer aquilo, eu preciso de mais qualquer coisa que me estimule e Novidades. que me traga conhecimento, que me traga conhecimento e que eu possa também partilhar esse conhecimento com essas outras pessoas. Antes de estudar outras coisas, numa faculdade, que por acaso era a Faculdade de Ciências, também da Universidade de Lisboa, e que agora, para onde eu fui estudar, se fosse agora, seria o Instituto de Educação, porque eu fui estudar TIC Educação. Foi a minha primeira tentativa de tirar mestrado, que só Hum, consegui fazer a parte curricular toda, portanto, que me permitiu depois ser formadora de professores nessa área, em TIC Educação, mas hum. antes disso O que é eu TIC? tenho. TIC são as tecnologias de informação e comunicação. Ah, Tudo o que é obrigada. tecnologia, tudo o que é tecnologia, não por e dura, não programação, não nada disso, portanto, nada Hum, dessas coisas mais complexas, mas a tecnologia aplicada ao ensino das línguas é aquilo que eu gosto de estudar e é aquilo que eu gosto de trabalhar. Mas antes disso, comecei por fazer tradução. Cheguei a traduzir livros, uh, trabalhei para uma editora que, entretanto, desapareceu, que era a Terra e Mar. Portanto, lembro-me que fiz uma tradução interessantíssima chamada História Perversa do Coração Humano, uma coisa assim sobre uau. temas completamente fora daquilo que são a literatura normal ou a leitura normal de todos os dias. Tive que traduzir do francês, tive que traduzir do inglês. Depois começo a interessar-me porque sempre gostei muito, comecei a explorar a tecnologia por mim, depois pensei, olha, eu gostava de estudar isto. E encontrei um mestrado e fui fazer. Pronto. Depois não consigo concluir, porque para fazermos o mestrado temos que fazer, na altura era a tese, não é? Uhum. Não deu para prosseguir, aliás, para perseguir esse sonho. Começo a dar formação
nesta área. Paralelamente vou continuando a dar aulas em sucessivas escolas, porque depois também nunca estive só numa escola, estive sempre em escolas diferentes da Zona Oeste. Também só dei aulas em Lisboa uma vez, depois dei sempre aula em Vieste Lisboa. para o Oeste e já não saíste. Sim, Estás como vim eu. para o Oeste e já não saí mais. E entretanto, agora mais recentemente, consegui de facto voltar a estudar. No caso foi e-learning, mesmo antes de vir a pandemia, antes de nós entrarmos em confinamento, eu estava a começar a estudar e-learning. Portanto, eu estava a aprender as coisas que as pessoas não conseguiam compreender ou que não conseguiam pôr em prática quando tiveram que pôr em prática quando veio a pandemia. Portanto, foi uma coincidência muito interessante e pronto, e aí sim consegui completar, estou mestre em pedagogia do e-learning, estou contentíssima e agora já estou a estudar outras coisas, portanto já avancei daí para. Certo, então, e eu sei que há muita tradução na tua vida, não foi só essa situação, não é? Tão chocante e marcante, dá mais tempo, mas entretanto, como é que isto Primeiro, voltou, foi e voltou, como é que foi? Foi e voltou porque eu fui sempre procurando trabalho nesta área, ou também depois o trabalho foi vindo ter comigo e fiz muita coisa, desde legendar até trabalhar para pessoas, ou pequenas empresas, ou particulares, pessoas que me propunham. Neste momento não tenho assim muita coisa nessa área, porque aquilo que surge é muito à base do machine learning, portanto temos que estar ali a editar tudo que seja as coisas da Amazon, as coisas desta empresa, da outra, porque são aquelas empresas grandes que agora estão a virar-se todas para a inteligência artificial, mas é assim, quem acha que as máquinas fazem tudo desengane-se, porque nós, as pessoas, depois temos que estar lá a ver se as máquinas estão a fazer as coisas bem, portanto temos que validar aquilo tudo. Portanto, desde trabalho de localização de sites até tradução de documentação das mais variadas áreas, até legendagem, que é das coisas mais engraçadas e mais interessantes de fazer, a meu ver. Olha, verificação, por exemplo, fazer o spot testing, que deves saber o que é quando nós temos que estar a ver se aquele fecheiro está bem no início, está bem no meio, está bem no fim, depois ver se está tudo bem. Fazer o spot testing, por exemplo, de coisas do Pee-wee, aquelas séries para miúdos mais clássicas americanas, e fartei-me de ver coisas de bandas desenhadas, de rever coisas dessas, traduzir séries em castelhano, quer dizer, montes de coisas. Isso aí, E essas coisas de onde surgiam? De onde apareciam essas, ou onde aparecem, porque eles continuam a existir, pelo que vi. essas Estes coisas projetos. surgiam. Esses projetos todos surgiam porque eu ia à procura deles. Portanto, eu procurava esses projetos e propunha-me fazê-los e fazia sempre em paralelo com o meu trabalho de professora. Agora, entretanto, a legendagem é uma coisa que não dá para fazer em paralelo, porque ou te dedicas exclusivamente àquilo ou não consegues, porque é uma coisa que exige muita dedicação para ser bem feita, exige muitas horas, 10 minutinhos de legendagem equivalem a N tempo, 5, 6 vezes mais de trabalho, na verdade, implica que as coisas são revistas, que voltam para ti, que tu justificas esta alteração, aquela e a outra. Pronto, há uma série de dinâmicas que não se coadunam com um trabalho de professora. Por sua vez, depois, como comecei a ficar mais fixa em determinadas escolas, em determinados sítios, à medida que te vais fixando mais num sítio, vão-te também agregando ali outras responsabilidades. E à medida que te vão agregando outras responsabilidades, vêm os cargos, e com os cargos vem a burocracia. Com o passar dos anos na educação, cresceu imensa a burocracia, independentemente dos Já ouvi cargos, dizer. portanto, a coisa complicou-se bastante. E agora os meus cães vêm aqui fazer uma pequena Tens mais incursão. que um cão. Tens mais que um cão, eu só vi esse. Tenho 4, está um Ah, que está aqui a descansar e tenho aqui 2 ou 3 atrás de mim a fazer
os disparates das três e dois. Pronto. Mas é assim, as nossas gravações sem cortes e sem script. Sim, é assim. Os cães fazem parte, os gatos fazem parte, é o que Pronto, é isso. acontece. Eu avisei Exatamente. logo que isto ia acontecer. Pronto. E isto está a acontecer. Eu sei como é, eu tenho 5 gatos, portanto, mas não estão aqui. Bem, hoje não estou cá. Ou eu é que não estou em casa, basicamente. Mas então, com todo este desenvolvimento, estas coisas em paralelo, eu adoro esta coisa de tu não fazer só uma coisa, porque eu sou essa pessoa, não é? Eu também tenho muita dificuldade em fazer só uma coisa, gosto de fazer coisas até completamente dispares, como eu costumo dizer, desde que a base seja linguística, eu faço. Por isso é que eu me chamo de language worker. Não é? Eu falei que também tem uma base linguística, que é a gestão das redes sociais, por exemplo. Ah, tu fazes gestão de redes sociais. Também já fiz, sim. Hum, Neste momento, por acaso, até um dos cargos que tenho tem a ver não bem com a gestão, mas com a dinamização e com a publicação da componente social e hum. informativa da escola onde estou a trabalhar. Uhum. Mas além disso tudo, tu ainda, que eu acho que foi por aí que eu comecei a olhar para as tuas coisas, que tu tens algo a ver com o Ministério da Educação, com a Universidade Aberta, onde é que estas coisas entram aí na tua vida? É sempre por portas e janelas, não é? Não, o Ministério da Educação é muito simples. Eu fui convidada para ser embaixadora digital. Pronto. E isso tem a Soa ver com. muito Parece bem. muitíssimo bem, não é? Mas basicamente eu sou aquela pessoa que faz diálogo de ligação entre o centro de formação da escola, das escolas a que eu estou, da escola onde eu estou afeta e que tem afetas outras escolas ali naquela região. Hum, Sou a ligação entre esse centro de formação e o Ministério da Educação na vertente de transição digital. Tudo o que tem a ver com transição digital, implementação do plano de desenvolvimento digital das escolas e da ativação nas escolas de tudo o que sejam projetos que tenham a ver com esse desenvolvimento digital. Eu sou a pessoa que faz a ponte entre a parte mais institucional, o centro de formação e as escolas no terreno, no caso ali da região oeste. uhum. Ok. Isso foi um convite que surgiu através do anterior diretor do centro de formação e pronto, e agora estou a trabalhar com o centro de formação e em direta colaboração com o atual diretor desse centro e com o Ministério da Educação através do que é a Direção-Geral da Educação. Pronto. Outra coisa, já não me lembro o que é que me A estavas a Universidade perguntar. Aberta. A Universidade Aberta. A Universidade Aberta foi um convite que eu tive para fazer ali só um apontamentozinho, dar ali uma monitoria, ser monitora numa disciplina, uma coisa assim só. Um Hum, mesinho, um mesinho ou dois e pronto, e a coisa, um mesinho a a dois. coisa vou ali fazer aquilo e depois é um trabalho muito intenso, muito interessante também, em que se dá, em que ajudamos a que as pessoas que estão a trabalhar que estão a estudar pela Universidade Aberta Hum, e a fazer as suas licenciaturas, conheçam bem como é que funciona a Universidade Aberta, como é que a Universidade avalia as pessoas, que se ambientem bem ao facto de trabalhar, de estarem a estudar à distância, à plataforma, portanto, fazer essa ambientação toda. hum. Não sou só eu, sou eu e mais uma equipa enorme, porque a equipa que trabalha nessa monitoria é muitíssimo vasta. Temos lá pessoas extraordinárias, excelentes, a começar pelas pessoas que me convidaram de onde o convite veio, quer dizer, professora Luciana Mante, que é fantástica, e também a pessoa que está a trabalhar com ela, a colaborar com ela também, que é assim uma máquina de trabalho. E tem sido também, foi uma experiência muito, muito interessante, mas é uma experiência muito recente ainda. Pois, é uma coisa nova, exatamente. Mas para ti há sempre coisas novas, não é? Mas falando da coisa clássica, aquela que fez com que tudo começasse, não é? Tu notas uma diferença muito significativa entre os alunos que tinhas ao início, os alunos que tinhas há, sei lá, 10 anos ou 15 anos e os alunos que tens agora? Sentes um contínuo, sentes uma diferença, sentes uma grande oscilação em algum sentido, em algum nível? Sentes que é um contínuo trabalho ou que tem sido, houve necessidade de uma grande adaptação em algum nível em particular? Como eu nunca saí, Hum, nunca tive quebras e tenho estado sempre, já dou aulas há 20 e muitos anos, eu não posso dizer,
Nós às vezes ouvimos as pessoas queixar-se, não é? Porque os alunos antes, o nível de ensino antes e não sei o quê. Era tudo diferente, até nós éramos diferentes. Onde eu sinto a maior diferença é em mim. Hum, Por exemplo, os meus níveis de tolerância eram muito menos, eram muito menores. E agora estão bastante maiores. Os miúdos, se calhar, não têm essa noção. Mas é verdade. É verdade que, se calhar, havia certas coisas que nós fazíamos e eles acatavam. Do ponto de vista hum, da autoridade e do ponto de vista de fazer cumprir a coisa, se calhar as coisas davam-se com maior facilidade. Havia, de facto, os miúdos podiam, de facto, reprovar por faltas. Isso também tinha uma certa influência. A dinâmica familiar com a escola era diferente, também tem o seu impacto. Há essas diferenças todas. uhum, Agora, os miúdos em si, eles continuam a ser terríveis e fantásticos ao mesmo tempo. Eles conseguem ser terríveis porque nos despem de tudo aquilo que nós levamos preparado, eles conseguem assim desmanchar tudo o que nós tínhamos preparado e feito e planeado e tal, não é? E depois conseguem ser fantásticos porque eles conseguem ser muito espontâneos, eles conseguem ter perguntas muito cândidas ainda, eles conseguem refrescar o nosso olhar sobre aquilo que estamos a fazer, eles conseguem, muitas vezes, só eles é que valem a pena em tudo aquilo que nós estamos a fazer ali. acredito. Muitas vezes só eles é que valem a pena. Hum, E portanto, por isso é que eu digo que se calhar a grande mudança que se operou tem mais a ver com os anos terem passado e nós termos, eu ter outro olhar sobre aquilo que estou a fazer, ter outra hum, perspectiva sobre aquilo que estou a fazer, outro sentido até de missão. Eu às vezes até penso que o dar aulas de inglês é o menos importante que eu tenho a fazer ali com eles. Às uhum, vezes eu preciso de lhes falar de outras coisas e às vezes, de facto, eu paro e falo de outras coisas e falamos de outras coisas, não é? Porque há coisas muito mais importantes, há coisas muito mais prementes, há coisas que são muito mais urgentes e o inglês pode muito bem esperar. Porque o inglês vai sempre aprender-se ou desaprender-se, independentemente de estar lá eu, outra pessoa qualquer, ou não estar lá ninguém. Só depende da vontade deles e da hum, necessidade que eles encontrarem naquilo que, nesta disciplina, nesta coisa, nesta área do conhecimento e da prática que é falar inglês. uhum. Então, nessa mesma linha, tu que reconheces que tu mesma, enfim, evoluíste, se calhar até mais do que os alunos, enquanto grupo abstrato, por assim dizer, como é que tu achas que todas estas coisas que tu fazes, as tuas extracurriculares, nós chamemos de assim, ou seja, fora da escola, extraescolares, como é que estas coisas têm contribuído para a Ana Margarida enquanto professora de inglês? Porque eu diria que ser professora de inglês se calhar é a minha visão romantizada da coisa, não é? Também tenho a minha ligação emocional ao caso, não é? Mas tem muito a ver, enfim, chamemos-lhe assim, com esta abertura ao mundo, não é? Para não dizer Hum. outras coisas. Como é que tu achas que aquilo que tu tens feito na tua vida toda, que enfim, nunca ficaste simplesmente, não é simplesmente, mas não ficaste 100% dedicado do ponto de vista intelectual, digamos assim, só a esta profissão, mas eu acredito, imagino que seja assim, porque suponho que toda a gente traz o que tem, não é? É precisamente quando é uma coisa tão pessoal. Como é que tu achas que aquilo que tu tens feito fora da escola tem influenciado a tua ação enquanto professora de inglês? E como tu dizes, muitas vezes acredito que as coisas vão muito além da questão linguística, não é? Tem ajudado imenso, porque se eu tivesse ficado só a fazer o que estou a fazer como professora de inglês, tinha sido uma pobreza, Hum, porque não tinha aprendido nada, ou tinha aprendido muito pouco. O facto de eu poder dizer que, o facto de eu lhes poder transmitir qual é a dificuldade, qual é a exigência, por exemplo, do trabalho de um tradutor, de eles perceberem porque é que as legendagens são de uma determinada maneira, não são de outras, terem a noção que um tradutor que está a fazer uma legendagem é tanto melhor quanto mais discreto for e nem se der por ele, por exemplo, e que se nós normalmente quando queremos saber quem é que traduziu, queremos saber porque demos ali com 3 ou 4 calinadas fortes, que é, queremos saber quem foi a pessoa que cometeu o erro. Portanto, tudo isto ajuda muito, não é? A dar-vos o conhecimento do que é
o conhecimento por conhecimento de causa do que é ser aceito numa entrevista, não ser aceito, ser recusado por um trabalho, não ser. Quando se dá o mundo do trabalho, a evolução do mundo do trabalho. Quer dizer, ou nós temos uma experiência, quando nós temos uma experiência que não é apenas teórica, e porque se lê umas coisas, ou está no texto, e a gente vai analisar o texto, e depois dá o vocabulário, e depois estuda a gramática, e depois escreve a composição. Todo este procedimento que é tão canónico e que cada vez mais vai servir para menos coisas, a meu ver, não é? Daqui já estamos eu amanhã estou despedida, mas pronto. O João Costa não vai ver, não me conhece, não há problema. Eu conheço ele, mas ele não me conhece a mim. Mas quando nós temos essa experiência, ou quando nós sabemos da dificuldade que é, ou da ansiedade que é estar numa entrevista para um trabalho, para um emprego, que até pode ser uma entrevista virtual, e da importância que pode ter, por exemplo, nas redes sociais, o que é que umas são, o que é que outras são, o que é que umas implicam, o que é que as outras implicam. Perceber o que é isso de poder utilizar as tecnologias, pô-los a usar as tecnologias mais do que só pô-los a ver PowerPoints. Eu pessoalmente odeio PowerPoints, raramente uso, nunca usei praticamente, acho que contam-se pelos dedos todos que eu tenho, as vezes que usei PowerPoints, e vão sobrar dedos nas aulas, para dar aulas aos miúdos. Gosto é que eles façam coisas e criem coisas, poder explorar isto com eles, mostrar-lhes pela minha prática, pela maneira como eu trabalho, eles terem como exemplo, exemplo informal, e depois eu propor-lhes uma atividade, olha, fazemos assim, vocês fazem assim, com este programa nós conseguimos fazer isto, isto e aquilo, agora eu quero que vocês utilizem este programa para fazerem, e depois um conteúdo, ou escrito, ou uma história digital, ou o que seja, com o conteúdo lá, com a matéria lá, em que eu depois até vejo se eles falam, se não falam, se perceberam, se não perceberam, se dominam ou não o vocabulário, se conseguem ou não exprimir-se com fluência, se a linguagem corporal deles é ajustada, se não é. Isto é tudo muitíssimo, muitíssimo enriquecedor. Não estou a dizer que os colegas que sempre se dedicaram a dar aulas não o conseguem fazer. Claro. Estou apenas a dizer que eu sinto, que era essa a pergunta, eu sinto que a mim me aportou muito mais competências e muito mais à vontade para fazer e dizer certas coisas e para me recusar a fazer e a dizer outras, porque não me fazem sentido nenhum, não é? E há uma... E isso torna-me mais genuína, torna-me mais, acho que me aproxima mais dos miúdos também, e portanto só tudo o que nos aproxime dos miúdos só pode concorrer para que nós consigamos comunicar melhor com eles e para que as aulas corram com maior fluidez, que eles estejam também mais à vontade para poderem estar lá connosco, mais disponíveis para poderem estar lá connosco e mais disponíveis para aprenderem o que é que seja que nós tenhamos para lhes ensinar. Exato, pois, acredito que sim, acredito que sim. E agora pergunto, tu consegues ser um exemplo de como o mundo real pode ter um grande impacto na tua profissão em relação aos teus alunos? Mas eu pergunto, porque é inevitável, que impacto é que tem tido o facto especificamente de tu teres dedicado a vida, chamemos-lhe assim, ao inglês, não é? Que impacto é que tem tido na tua vida? Que possibilidades é que tu acreditas que vieram especificamente da tua vida com as línguas? Mas claro, especificamente o inglês, porque é o que é. Abriu imensas portas. Há montes de coisas que eu consegui fazer. Onde é que eu, quando eu estava ainda ali naquela fase em que vou para a entrevista ou continuo a fazer, continuo a estudar para ser professora, portanto a profissionalizar-me, onde é que eu pensava alguma vez que eu alguma vez ia ter a oportunidade de fazer legendagem para empresas que trabalhavam e que eram depois tínhamos coisas em streaming delas na Netflix, por exemplo. Nunca, não é? E saber que aquilo... Vês o teu trabalho ali, não é? Diretamente com o impacto. Ver lá, não é? E poder... Onde é que eu podia ter contacto com clientes internacionais se assim não fosse? Quer dizer, se não dominasse a língua, se não me aventurasse... onde é que eu poderia ter, com que qualidade ou falta dela, é que eu podia compreender bem os domínios que me interessam, que são os domínios tecnológicos e tudo o que é e-learning, tudo o que é inteligência artificial,
a língua em que surge primeiro é o inglês, que queiramos ou não, não é? Eu acredito que essas barreiras linguísticas rapidamente se vão diluindo e daqui a pouco já não haja tanta necessidade de haver um ensino de inglês tal como existe agora e que as traduções e a comunicação se faça de uma forma quase, eu falo aqui uma língua e tu entendes a tua e eu entendo, e a comunicação será toda muito mais fluida e sem, sem necessidade de grandes traduções, que a tecnologia fará isso tudo, não é? Acredito que daqui por uns tempos isso possa vir a acontecer, mas ainda não chegámos lá. A mim, pessoalmente, abriu imensas portas, abriu-me imenso a cabeça para poder estudar outras coisas, conhecer outras coisas, ler o que é que seja como se fosse a minha própria língua, com imensa vontade, e isso é uma coisa sem preço. Imagina o que é nós podermos ter o conhecimento do mundo inteiro acessível, porque por acaso nós conseguimos ler aquilo que é uma coisa que ninguém questiona, que é o inglês, que é uma segunda língua que abre portas para tudo e mais alguma coisa e que nos abre um mundo de conhecimento também. Não é? Não, eu acho que não existe, que me perdoem todos os francófonos e hispânicos deste universo, mas se calhar não há outra língua com esta expansão ainda, com esta projeção, com esta expressão ainda, não é? Neste momento é isso. Quando eu estudei, quando eu tive acesso ao conhecimento, era esta que estava a começar a crescer. E, portanto, foi essa que me permitiu fazer tudo e mais alguma coisa. E que me deixa à vontade para fazer tudo e mais alguma coisa profissionalmente. Pois, exato, eu acredito que partilhamos essa ideia, claro, não é? Obrigadíssima, Ana Margarida. Foi um prazer conhecer-te, porque, lá está, as perguntas que eu fiz foram todas porque eu queria saber. Porque ainda não sabia. Obrigadíssima pelo teu tempo, por teres conhecido 2 dos teus cães. Sim, só dizer que fizeram a sua aparição. É verdade, os outros 2 resolveram não aparecer desta vez. Teremos que fazer uma próxima, a ver se também aparecem. Obrigadíssima. Eu adoro ter estas perspectivas das pessoas que, enfim, eu sei que tu, enfim, tinha visto alguma coisa, já conversámos um bocadinho, era minha amiga virtual já há uns meses, e eu tinha visto que tu fazias imensas coisas e que conjugavas isto tudo com o teu percurso, enfim, de professora, não é? E eu fiquei, isto é uma coisa que eu quero saber. Por isso, muito obrigada pelo teu tempo, obrigada por este testemunho sobre esta forma tão particular e realista de ver o ensino. Por isso, muito obrigada e falemos em breve. Beijinhos Obrigada, eu. e boa Adeus, tarde. obrigada. Tchau, Boa Beijinho. tarde. Tchau.